Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que nesse momento de quarentena vocês estejam se cuidando, mas continuem com foco nos estudos, tá ok? Porque brevemente nós estaremos voltando e eu quero todos vocês afiados no estudo. Para nós podermos dar seguimento a essa série de aulas virtuais, nós iremos finalizar, dar uma revisão aqui em relação ao assunto que nós estávamos vendo na escola, que é a realidade que nos cerca. Vocês vão poder acompanhar no módulo 1 de vocês, na página 24, tá? Lá na página 24, ele inicia falando sobre espaço interligado. Para nós iniciarmos essa parte, precisamos entender o que seria um espaço geográfico. O espaço geográfico ele é composto exatamente por todas as áreas, tá, que foram alteradas pelo trabalho humano. Vamos pensar assim. Nós estudamos na escola e nós vimos as paisagens naturais e as paisagens que foram alteradas pelo ser humano. O espaço geográfico nada mais é do que essas paisagens alteradas pelo trabalho humano. Por exemplo, vamos pensar, a nossa cidade, quando ainda não era povoada, ainda quando não tinha ninguém que morava, era uma floresta, era um lugar onde tinha vários tipos de vegetações naturais. E ela passou a ser alterada exatamente a partir do momento que as pessoas começaram a construir suas moradias. Então daí foram construindo mercadinhos, panificadoras, farmácias, shoppings. Então aí começou a alterar todo o espaço e passou-se a construir o que nós chamamos por espaço geográfico, tá? Só que esse espaço geográfico, ele possui conexão entre os ambientes, ambiente natural e o ambiente humano. Essa conexão é exatamente feita através dessa alteração, tá? Vamos, por exemplo, ver que a conexão que é feita entre o trabalho humano e o ambiente natural seria um homem que está praticando um ato de mineração em uma floresta, tá? Agora, esse espaço interligado, vamos pensar nos dois tipos também de ambientes, tá? Os dois tipos de meio que nós vimos na escola, o meio rural e o meio urbano. Como é feita essa interligação? Através de vias de transporte, através de fontes de comunicação, de informação. Então, o espaço interligado seria exatamente isso, seria essa conexão entre esses dois meios, tanto o urbano como o rural, tá ok? Só que, tanto no urbano como no rural, nós vemos alguns tipos de desigualdades. Desigualdade é aquilo que não é igual. E essas desigualdades são socioespaciais. Professora, o que é de desigualdade socioespacial? São pessoas, um grupo de pessoas que nós temos em grande proporção, tá? Que não conseguem ter acesso a uma boa renda, a um bom trabalho para poder ter algum tipo de salário bom, digno. E elas acabam não tendo acesso a uma boa alimentação, a uma boa educação. E quando a terra foi dividida para a construção de moradias, esse mesmo grupo de pessoas acabou não tendo acesso a um local digno para a construção das suas moradias. Então nós vemos aí a desigualdade sócio, que seria exatamente em relação à fonte de renda, e espacial, que seria exatamente em relação ao local para a construção de moradias, tá? Essa desigualdade socioespacial, gente, nós vemos em todo o território brasileiro. Nós vemos que o rendimento nominal mensal domiciliar per capita, ele é diferente em vários estados. Como professora, a senhora falou um monte de nome aí que eu não sei nem o que é. Vamos lá. Rendimento nominal mensal nada mais é do que o salário ou o que nós obtemos mensalmente, a cada mês, tá? Ele é dividido em dois. Nós temos o rendimento nominal mensal bruto e o rendimento nominal mensal líquido. O bruto é exatamente aquilo que a gente recebe, sem tirar nada, o valor que nós recebemos, tá? Sem nenhum tipo de desconto. Por exemplo, um trabalhador que trabalha com vendas de sapato recebe todo mês R$1.000 de salário. Então, esse R$1.000 seria o rendimento nominal mensal bruto, tá?
É o que ele recebe mensalmente aquilo ali, sem nem tirar nem pôr. Agora, mensalmente, todo mês, ele vai ter um rendimento nominal mensal líquido. Como assim, professora? Daqueles R$ 1.000 é tirado alguns descontos em que ele paga impostos, taxas. Então, ele vai ficar na mão com aquilo que é o líquido, porque dali foi tirado vários tipos de impostos, tá ok? Se vocês observarem na página 25, conta lá a história de Júlio, para explicar o que seria um rendimento nominal mensal domiciliar. Seria basicamente o que uma família recebe e que é dividido entre a quantidade de pessoas que tem naquela família mensalmente. Por exemplo, se uma família mensalmente o pai e a mãe recebem juntos, somando o valor do salário dos dois juntos, R$ 3.000, então, para dividir em uma família onde tem 3 pessoas, ficaria R$ 1.000 para cada um, como é o caso de Júlio. Júlio não trabalha, mas os pais dele trabalham. Então, juntos eles recebem R$ 3.000 e esses R$ 3.000 fica dividido para cada um. Bom, gente, nós temos uma tabela aí que mostra exatamente esse rendimento mensal em cada estado do nosso país. E nisso nós podemos conseguir ver como funciona aquilo que eu falei anteriormente sobre desigualdades socioespaciais, tá? Também podemos ver aí as unidades de federação, que são exatamente os estados que compõem o nosso território. Professora, o que seria território? Lá na página 26, vocês vão ver claramente o que seria território. Território nada mais é do que um espaço que é ocupado por uma pessoa ou um grupo de pessoas ou uma autoridade, tá? Um governo que vai exercer uma autoridade. Eu ainda não entendi, professora. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar na nossa escola como um território, que ela é um território escolar. Lá é ocupado por pessoas, pelo pessoal da administração, pelo pessoal que são os funcionários que fazem a limpeza, pelos professores e por vocês que são alunos. Então, lá é um território. Vamos pensar que esse território ele pode ser subdividido. Por exemplo, na parte da administração, tem um território que é administrativo, que é ocupado pela Mércia, pelo tio Carlinhos, pelo tio Rodolfo. Então, ali é um território, tá ok? Agora, vamos pensar em uma visão maior, um pouquinho maior. Um bairro é um território. Um pouquinho maior ainda, a nossa cidade de Salvador, um território. O nosso estado da Bahia, um território. E o nosso Brasil é um território. Cada um desses territórios, eles vão ter autoridades que vão estar administrando, tomando conta. Por exemplo, a cidade tem o prefeito, o estado tem o governador e o nosso país tem o presidente que toma conta desse território, tá? Na página 26, vocês vão ver aí um mapa, onde vocês podem ver, deixa eu aproximar mais aqui da câmera, pronto, aqui. Onde vocês vão ver essas ligaçõezinhas aqui, ó, essas linhazinhas que significam exatamente limites, tá? É onde começa e aonde termina um território, tá? Essas linhas é exatamente onde indica onde tem o Brasil, onde começa e onde termina o Brasil. Só que você vai ver que essa mesma linha, ela está dividindo o Brasil em relação à Colômbia e a outros países. Significa que esses países que estão juntos do Brasil, eles fazem fronteira, ou seja, eles são vizinhos. Por exemplo, o seu vizinho da esquerda tem uma fronteira com a sua casa, ou seja, tem uma pequena faixa de terra que vai dividir a sua casa da casa dele, tá? Isso se chama fronteira. Além dos limites e das fronteiras, né, que nós falamos aqui, o nosso território nacional, ele possui regiões. Regiões nada mais são do que um grupo de estados que são caracterizados através de climas que são semelhantes, através de hábitos que são semelhantes entre eles, então eles são divididos assim. Por exemplo, na página 28, nós temos 2 mapas, tá? Esse mapa aqui que é de 1940, onde você está vendo aqui algumas regiões. Se vocês observarem bem, a Bahia, que é o nosso estado, de acordo com a legenda do mapa, não seria a região Nordeste, em 1940, tá? Isso há muito tempo atrás.
E isso, gente, diz aqui que a Bahia seria uma região este, tanto a Bahia como o Espírito Santo. Só que em 1990 todo esse mapa foi reformulado e foi esquecido aqui para ser considerado assim. E hoje nós temos esse mapa aqui, tá? Desde 1990, em que a Bahia foi inclusa tanto como Espírito Santo como região Nordeste. Desculpa, a Bahia foi inclusa como região Nordeste e o Espírito Santo continuou lá em Cor de Abóbora Mais Forte como região Sudeste, tá? Então nós temos aí a divisão em relação às regiões, que são exatamente esses estados que são compostos exatamente pelo mesmo clima e às vezes pelo mesmo tipo de comportamento, alimentação, atividades econômicas, tá? Gente, esses mesmos estados possuem paisagens que estão ligadas a trabalho humano, tá? O trabalho humano, se vocês forem ver na página 29, tem a história de Dudu. Quem conhece os quadrinhos de Maurício de Souza sabe que Dudu dá muito trabalho à mãe dele em relação à alimentação. Mas olha só que ideia genial Maurício de Souza teve para nos mostrar como seria, no caso, esse trabalho humano até chegar Dudu para ele poder se alimentar. Primeiro nós temos um homem aí que está arando a terra, cuidando da plantação, fazendo a colheita desse alimento, não é isso? Depois ele vende para uma pessoa que se chama fornecedor. Esse fornecedor vai levar para a cidade e da cidade vai para o supermercado para que assim a mãe de Dudu possa comprar o alimento e levar até a mesa, tá? Gente, todo esse trabalho que foi feito, que está sendo ilustrado pelo quadrinho, ele é chamado de trabalho humano. Seria basicamente todo o trabalho que nós temos para poder termos algum alimento ou algum tipo de bem ou algum tipo de objeto, tá? Todo o trabalho humano. Só que existe uma divisão entre bens e mercadorias. Vamos pensar assim, que bem é tudo aquilo que é considerado uma necessidade humana, tá? Por exemplo, vamos pensar, um alimento que Dudu acabou de comer é um bem, tá? A nossa roupa, o nosso vestuário é um bem, tá? Então é tudo aquilo que é de necessidade humana. Já aquilo que seria a mercadoria é tudo aquilo que é considerado um bem, mas que pode ser vendido. Professora, não entendi. Por exemplo, o ar que nós respiramos é um bem, é de necessidade humana, não é isso? Pronto. Mas o ar que nós respiramos, ele pode ser vendido? Não. Mas o alimento que nós comemos é um bem? É. Pode ser vendido? Pode. Então ele é considerado uma mercadoria, tá? Então bem é tudo aquilo que é necessidade para nós humanos. E mercadoria seria exatamente aqueles bens que podem ser comprados e vendidos, tá? Gente, dentro desse grupo do que poderia ser comprado, do que poderia ser vendido, nós temos exatamente a nossa economia, tá? A nossa economia, a nossa atividade econômica. As atividades econômicas, elas são divididas em 3 grupos principais. Observem bem. Nós temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A agricultura, como nós sabemos, é toda atividade que é ligada ao solo, a tudo aquilo que nós plantamos e colhemos. Tá ok? Pronto. Já a pecuária seria tudo aquilo relacionado à criação de animais, tá? Seria, no caso, a criação e a domesticação em relação ao gado, em relação às aves, em relação a porcos, tá? Então a pecuária seria tudo isso, seria exatamente em relação à criação de animais. Já o extrativismo, ele é um pouquinho mais, com algumas divisõezinhas dentro dele. O extrativismo seria a atividade humana de extrair os recursos. Vamos supor, na agricultura nós não plantamos
mas depois nós iremos colher. Esse ato de colher se chama extrativismo vegetal, tá? Então, o extrativismo ele está ligado também à agricultura, através do extrativismo vegetal. Na pecuária, nós não criamos um animal, não criamos uma vaca, vamos se dizer, iremos tirar, ordenhar o leite da vaca. Isso se chama extrativismo animal, que é o ato de extrair da criação do animal algum tipo de produto, tá? Da vaca nós tiramos o leite, da vaca nós obtemos a carne, da vaca nós obtemos o couro para o vestuário também. Isso é chamado de extrativismo animal. Mas do solo, nós também podemos tirar alguns minerais, como ferro, como bauxita, como ouro. Então, nós temos aí o extrativismo mineral, que é o ato de retirar, tá? Dali da terra, os minerais que são necessários. Entendido isso, gente, nós precisamos começar a compreender que através dessas atividades, nós temos outras atividades que serão desenvolvidas. Como assim, professor, outras atividades serão desenvolvidas? Por exemplo, a atividade industrial. Essa atividade industrial, ela vai partir exatamente desse extrativismo. Eu vou pegar tudo aquilo que eu extraí da natureza e vou transformar. Esse ato de transformar é chamado de atividade industrial, tá? Quando eu transformo, eu quero vender. Se eu quero vender, eu vou ter uma atividade comercial. Então, aí eu tenho o comércio. Se eu comercializo, eu também posso ter um serviço através do meu comércio, que é o serviço de telemarketing que a gente está usando bastante agora nesse tempo de quarentena. Então, eu tenho aí um serviço disponível, que pode ser através de um médico que cuida dos nossos ferimentos, das nossas doenças, pode ser através de um serviço de entrega de algum alimento, tá? Então, nós temos aí os serviços. Então, nós temos os grupos da agricultura, da pecuária, do extrativismo, da indústria, do comércio e dos serviços. Tá ok? Entendido? Qualquer dúvida é só me procurar, tá? Se não ficou claro, me procura. Bom, gente, dentro dessas principais atividades realizadas pelos grupos humanos, nós temos 3 grupos que irão dividir essas atividades. Nós temos as atividades primárias, que são aquelas que estão ligadas à terra, à agricultura e à pecuária e ao extrativismo. É tudo aquilo que a gente faz de forma primária, vamos se dizer. Se eu planto, é uma atividade primária. Se eu colho, é uma atividade primária também. Lembra que eu falei que o ato de colher seria o extrativismo? É uma atividade primária. Se eu cuido de uma vaca, é uma atividade primária, porque eu estou fazendo o quê? A pecuária. E se eu vou ordenhar ela tirar leite, também é uma atividade primária, tá? Porque eu estou fazendo aí o extrativismo animal. Se eu vou até uma floresta e faço o ato de minerar ouro de um rio ou de uma rocha, eu tenho aí o extrativismo mineral. Então, todos esses são atividades primárias. Beleza? Pronto. Agora vamos para as atividades secundárias. As atividades secundárias, ela é exatamente através da transformação daquilo que eu tiro da natureza. Por exemplo, se eu tenho uma marcenaria, eu estou transformando toda aquela madeira que foi extraída da floresta, do extrativismo vegetal, em uma cadeira, em um guarda-roupa. Então, eu estou tendo uma atividade secundária. Se eu construo uma casa, também é considerada atividade secundária, porque eu estou transformando aquilo que eu extraí. Então, aí a gente tem a indústria aí, tá? Já as atividades terciárias seria exatamente o ato de eu vender. Por exemplo, se eu extrair da natureza a madeira, atividade primária, transformei a madeira em uma cadeira, aí eu tenho uma transformação, que é atividade secundária. Agora eu vou precisar vender essa cadeira, já seria atividade terciária, porque eu estou vendendo, tá ok? Agora, se eu, por exemplo, sou uma enfermeira e nesse tempo de coronavírus, de quarentena, eu estou cuidando de pacientes, eu estou oferecendo um serviço, então seria uma atividade terciária. Bom, gente, essa divisão do trabalho é muito importante para nós sabermos como funciona todo o nosso espaço geográfico.
Qualquer dúvida que vocês vierem a ter, eu peço que vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, tanto pelo grupo ou pelo meu privado, tá ok? Agora eu peço que vocês realizem a atividade, as atividades, no plural, tá? Tanto da página, deixa eu olhar aqui, rapidinho. Tanto da página 30, tá? Como da página 33. E brevemente nós estaremos corrigindo essas atividades. Bom, um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.